Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou dar continuidade ao estudo sobre convoluções, aplicação de matrizes de convolução ou kernels de convolução na filtragem de imagens. Ontem eu fiz um vídeo sobre isso e senti falta de algum material que apresentasse a convolução de um modo mais gráfico. E daí eu entrei novamente no Grok, é a inteligência artificial que eu estou usando mais atualmente, e pedi para criar um aplicativo no P5JS que realizasse essa tarefa. Na primeira versão já ficou bastante boa. Ele criou uma matriz de uma imagem de 3x3 com uma matriz de convolução igualmente de 3x3. Ele criou uma matriz de 5x5 representando os níveis de intensidade de um hipotético canal de uma imagem. Poderia ser o canal cinza ou o vermelho, o verde, tanto faz. Como para simplificar a didática, ele usou só um canal. Uma imagem normalmente trabalha com 3 canais, uma imagem colorida, ou até mais. Às vezes tem um canal de alfa também. O alfa é a transparência. Mas então, voltando, ele criou uma matriz de 5x5 e fez a convolução aparecer, e no final ele gerava uma imagem de 3x3 também. Aí eu pedi para ele usar a técnica de padding para poder no final soltar uma matriz igual ao tamanho da matriz de entrada. E eu estou falando matriz, mas entendam a matriz como uma representação da própria imagem. A matriz, no caso, seria os pixels em cada ponto. A gente pode considerar isso como uma matriz de intensidade de tons. E aí sim, nessa versão, eu pedi para ele fazer isso do padding, e em seguida eu pedi para ele criar uma outra versão que, além disso, criasse também aumentasse a matriz de entrada para que a gente pudesse ver mais o andamento da convolução, e além do aumento da entrada também pudesse trabalhar com o usuário selecionar 2 tipos de matrizes, a de 5x5 e a de 3x3 que ele já tinha apresentado. Ele apresentou 4 possibilidades de filtros, sendo que o primeiro seria o filtro identidade, que é uma reprodução da função delta de Dirac, que é um conceito que eu pedi para ele também para criar um artigo, e eu coloquei lá no portal Roberto C. Santos RJ, e ali nesse artigo ele aprofundou alguns conceitos matemáticos. Claro que por questão de espaço não deu para focar tudo. Eu pedi para ele enfatizar essa questão, esse conceito de delta de Dirac, que é bem importante tanto no processamento de imagens quanto de outros sinais, como sinais de áudio, por exemplo. E daí todo esse material, os códigos fontes, como sempre, como tenho acostumado fazer, deixei lá no meu perfil no P5JS, e nesse artigo lá no portal tem os links e os endereços para vocês poderem acessarem. Essas apresentações no P5JS são interativas. O usuário pode mudar vários parâmetros ali e observar o resultado na imagem. Observa em tempo real. Muda a matriz de convolução
e no mesmo tempo ele vê a transformação acontecendo. Também tem um botão deslizante para que o usuário possa reduzir o passo de processamento. Enfim, tem bastante estudo ali para o usuário se aprofundar. Esses aplicativos ajudam bastante e o usuário pode pausar para verificar os cálculos que estão sendo feitos em cada momento. Por exemplo, na transformação que usa o kernel baseado na função gaussiana, você pode interpretar isso como se fosse uma média de pixels ao redor do pixel central. Porque ali, por exemplo, na matriz de 3x3, existem os pixels vizinhos, eles se somados e divididos pela quantidade de pixels dão exatamente a média. Então essa suavização é feita pela média dos vizinhos. O ponto central ele recebe a intensidade dos pontos vizinhos, e isso faz uma suavização na imagem. Bom, e tem bastante coisa ali para ver. Espero que gostem e eu vou trazer novos conteúdos desse tipo. É um assunto que me interessa bastante e eu gosto bastante de mexer com isso. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Um abraço.